Sabe qual é uma das coisas que mais segura as pessoas? O medo de não dar certo. Imagina a situação, você tem um sonho, coloca aquele sonho no papel e fica imaginando como chegar lá. Aí beleza, você organiza o seu plano e começa a trabalhar. Mas e se você se dedicar por 2 anos fazendo de tudo e mesmo assim não der certo? E se você não chegar no resultado que você queria? É complicado. Tem coisas que vão precisar de tempo. E pode ser que não dê certo mesmo. Pode ser que você escolha um caminho ruim. Você tem mesmo 100% de certeza que seu projeto vai dar certo? Não cai na armadilha do sucesso da noite para o dia. Isso pode ser fatal. As pessoas acreditam que grandes empresas vêm de momentos eureka. Acham que vem de uma inspiração divina na pessoa e que ela lança uma coisa que todo mundo adora na hora. Não é bem assim que funciona. Toda empresa tem dificuldades. As que dão certo ralaram muito para chegar onde chegaram. Você é aplaudido em público por anos e anos de trabalho nos bastidores. E toma cuidado com a frase "isso eu já sei", porque quando você fala "eu sei", você pode se fechar para novas oportunidades. É como se aquilo passasse a ser inútil dali para frente. O conhecimento pode se tornar um inimigo de um novo aprendizado. Isso vale tanto quando você está fazendo alguma coisa, quanto na hora de aprender. Cuidado com aquela confiança exagerada. Eu sei que vai dar certo. Lembra, todos podem aprender com todos. As conexões que você pode fazer com a história e a forma de contar de cada pessoa faz toda a diferença. Seja humilde para aprender com qualquer pessoa, do porteiro à moça do café, ao seu filho, a uma senhorinha. E também esteja aberto para aprender em qualquer situação. Essa é a essência desse episódio. É uma das formas de encontrar grandes atalhos. É muito importante você ouvir as pessoas. Não adianta montar algo que ninguém quer usar. Não adianta gastar 2, 3 anos e um monte de dinheiro para depois verificar que ninguém quer comprar aquilo que você criou. Tem gente que pensa assim: eu consigo desenvolver esse produto? Eu tenho capacidade para fazer isso? Só que uma pergunta muito boa para se fazer antes dessa daí seria: esse produto deve ser desenvolvido? As pessoas precisam do que eu quero fazer? Toma cuidado para não colocar todas as suas forças, toda a sua disciplina e o seu talento em um plano que não faz sentido. Tem gente que acha que é fácil lançar um produto ou abrir uma empresa. Vamos lançar e ver o que acontece. E se não acontecer? Você está contando com isso? Porque pode não acontecer. E aí tem gente que vem com a história do aprendizado, dizer que valeu pelo aprendizado, que é uma das desculpas mais antigas do mundo para quando alguma coisa deu errado. Não estou dizendo que toda experiência não vale o aprendizado. Vale sim. Mas acaba sendo muito mais um consolo sem graça para todo mundo. Chega a ser frustrante, tanto para quem aplicou dinheiro quanto para quem dedicou tempo e energia. Então você precisa ter clareza dos seus objetivos, porque se você for entrar para aprender, já vai com essa expectativa. Tudo bem pegar mais leve se for assim, mas se for para ter resultado mesmo, a postura tem que ser outra. Imagina uma situação: como seria se você conseguisse viajar para o futuro para saber se o seu projeto vai dar certo ou não? Qual seria a diferença de você trabalhar em um projeto que tem praticamente 100% de certeza que vai dar certo? Você acha que mudaria alguma coisa se você tivesse certeza absoluta que ia ter sucesso? Provavelmente você iria muito mais rápido, com muito mais confiança. O resultado provavelmente seria melhor ainda. E quer saber uma boa notícia? Existem alguns jeitos de você viajar para o futuro. Tem alguns atalhos que podem te ajudar a dar uma olhadinha lá para frente para ter certeza se o que você está fazendo vai funcionar. E lembra que se em algum momento as minhas palavras não fizerem sentido para você, fica à vontade para adaptar para a sua realidade, da forma que for melhor para o seu entendimento, porque cada um está vivendo um desafio diferente. Um dos pré-requisitos para você conseguir visualizar o futuro com mais clareza é ter bem definida a essência do seu projeto. Lembra do princípio de Pareto? Os 80-20? 20% do que você faz gera 80% dos resultados? O grande desafio é você saber quais são esses 20%. O que é a coisa mais relevante do seu projeto?
que se você focar nela, todo o resto vai dar certo. Não precisa de poderes mágicos para adivinhar essa daí. Tem uma forma bem assertiva de descobrir, fazendo questionamentos. Existe um poder enorme em fazer perguntas, tanto para você mesmo, quanto para o seu público. Os seus potenciais consumidores reconhecem que tem o problema que você está tentando solucionar? Se houvesse uma solução, eles comprariam? Comprariam de você? Porque a gente consegue desenvolver uma solução para esse problema. Agora, vai vender essa solução? Uma coisa complicada é que as pessoas vão direto para essa última pergunta. Mas o sucesso não vem de você conseguir entregar um monte de coisa. Tem que ver se aquilo é útil, se soluciona o problema do seu cliente. Para pensar sinceramente. É verdade que tem um monte de gente que quer muito essa solução que eu quero realizar, que eu quero criar, que eu quero fazer? Você consegue saber disso antes de sair fazendo. Você tem que perguntar. Você tem que sair do escritório. Negócios são feitos de pessoas para pessoas. Você precisa entender o que as pessoas querem. Levanta da cadeira e vai conhecer seus potenciais clientes. Na Toyota, eles têm um princípio que se chama Genchi Genbutsu. Na prática, a tradução seria vá ver você mesmo. A ideia é que não importa em qual setor você estiver, na fábrica, na administração, se você não tem certeza de que você está entendendo um problema da empresa, vá ver por si mesmo de modo direto. Não dá para aceitar qualquer coisa como fato só porque você ouviu alguém falar. E esteja pronto para enfrentar algumas verdades bem desagradáveis. Investiga de verdade, descobre a opinião das pessoas de verdade. É que nem quando você pergunta para alguém, e aí, tudo bem? E a pessoa responde tudo. Mas daí ela tá com 1000 problemas. Beleza, chefe, já verifiquei, tá tudo certo com ele. Não é assim. Pergunta de verdade. Seja curioso, vai mais a fundo. Você já validou a essência do seu negócio? Às vezes, superficialmente, a ideia pode parecer super legal. Mas explica para as pessoas qual a alma do negócio. Como funciona de verdade? Você validou isso? Perfeito! Essa é uma das primeiras respostas para você ganhar mais certeza de que está indo pelo caminho certo. É super importante que você perceba que isso te aproxima um pouco mais daquela certeza de que 100% do negócio vai dar certo. Fazer esse tipo de pergunta sobre a essência do seu negócio é praticamente uma mini viagem para o futuro. Mas ainda falta muito mais respostas. Uma coisa é você perguntar se alguém compraria. Outra coisa é você mostrar o produto e ela pagar. Você validou sua proposta de valor, sabe que a ideia é interessante. Mas qual o real valor que seus potenciais clientes enxergam nisso? Eles enxergam o mesmo valor que você? Pensa nos itens do Canvas. Será que todas as coisas que você pensou fazem sentido no mundo real? Você só vai descobrir testando. Vamos viajar para o futuro mais uma vez. Um conceito super importante é que você não precisa esperar tudo estar pronto para testar. Um amigão meu, o Rodrigo Barros, é um super empreendedor e o cara é ultra acelerado. Ele é dono de várias franquias, tem um monte de empresas. O cara é bom para fazer as coisas acontecerem. Em um evento que ele estava fazendo, ao vivo, um dos participantes falou da ideia que ele tinha, que era de iniciar um negócio, mas ainda estava cheio de limitações para não começar. Rodrigo começou a questionar. O que você quer fazer? Quero começar um negócio de aluguel de vestidos. Ok. E o que você está esperando para começar? Eu preciso de dinheiro, eu tenho que montar meu site, criar o sistema, criar um estoque, contratar pessoas. Calma. O que você pode começar a fazer hoje? Você não precisa começar com tudo isso. Você tem uma conta de Facebook? Você tem um e-mail? Sim, ok. E quantas pessoas tem aqui? Era um evento e tinham umas 200. Ok. E quantas você acha que tem algum vestido que poderia te alugar? Algumas. Pergunta para elas. Mulherada, quem aqui tem um vestido que gostaria de alugar? O salão inteiro levantou a mão. E quantos de vocês gostariam de alugar um vestido para ocasiões especiais de um jeito prático? De novo, a maioria levantou a mão. Rodrigo virou para o cara e falou, pronto, você já tem um público com quase 200 pessoas. Você passa o seu e-mail para elas, fala para elas te adicionarem no Facebook, elas mandam para você a foto do vestido delas no seu e-mail e você divulga na sua página. Precisa mesmo de dinheiro para começar? Precisa mesmo de toda aquela estrutura? Começa hoje, começa agora. E eu acho muito legal esse exemplo. Porque dá para fazer as coisas de forma bem mais simples.
Mesmo que você tenha um monte de recursos, começa com o mínimo necessário. Esse é o conceito do MVP, que traduzido seria o produto mínimo viável. A ideia é você fazer o produto mais simples possível, de uma forma viável e que as pessoas consigam entender a essência. Qual o mínimo necessário que você pode fazer para que as pessoas possam dar um feedback para a sua ideia? A ideia é ser bem simples mesmo, é fazer o mínimo, da forma mais rápida possível, para você já conseguir testar. Esse é um conceito bem popular que se chama Startup Enxuta, Lean Startup. Inclusive, esse livro é uma leitura super recomendada. O termo enxuta vem dessa ideia de você começar pequeno, criar uma base bem firme e ir crescendo com a estrutura, sabendo bem por onde está pisando. As empresas que crescem da noite para o dia normalmente usam essa estratégia. Elas vão ganhando base, começam pequenininhas, vão testando, veem aquilo que tem uma aceitação, colocam mais velocidade, veem o que está dando certo, o que não está dando certo, ajusta o caminho e assim vão indo, sempre tentando encontrar alguns atalhos e crescendo, sempre validando. É como se a empresa fizesse várias mini viagens rápidas para o futuro para ver cada passo, voltasse e construísse aquele passo. É o princípio da aprendizagem validada. Quando você realmente consegue mensurar o que você aprendeu através de testes e questionamentos. A ideia principal é ganhar segurança e velocidade em um cenário que seria muito incerto para quase todas as outras pessoas. Normalmente, as empresas estão buscando fazer algo diferente, seguir um caminho que ainda não está totalmente claro. E trabalhar de forma enxuta aumenta as chances de você não desistir e de não errar, ou errar rápido. Fora que quando você sabe o que tem de etapas de teste e validação, você deixa de ter aquela pressão por resultados certos e imediatos. Você já está preparado para testar e sabe que errar pode te iluminar para um caminho que você não tinha visto antes. E existem alguns medos que são racionais, como questões legais e receios acerca dos concorrentes. É ideal trabalhar de forma estratégica. Vai resolvendo uma coisa de cada vez. Organiza as prioridades, mas não para. E nada de vir com aquele medo de ter sua ideia roubada. Se você pensa na sua ideia há um tempão, se ela faz sentido, se ela se conecta com a sua história de vida, com seus pontos fortes, com suas motivações, não tem como alguém fazer do mesmo jeito que você. A pessoa pode até fazer do jeito dela, mas não do seu. E não é uma questão de quem faz antes, mas sim de quem sabe se adaptar melhor ao que as pessoas realmente querem. Empresas grandes costumam ser bem mais lentas para se adaptar. Você tem uma boa oportunidade aí. Pensa grande, mas executa com os pés no chão. Você pode sonhar grande, mas na hora de começar, seja pequeno, seja específico, seja rápido. Tem vários problemas quando a gente tenta fazer a versão final logo de primeira. O investimento é bem mais alto e tem uma chance gigante de ter erros conceituais. Algumas coisas simples que se você tivesse perguntado antes, você faria diferente. Fica muito mais fácil mudar se você ainda está no começo. As startups trabalham para criar novas soluções em cenários de extrema incerteza. É por isso que elas podem dar muito certo ou dar muito errado. Extrema incerteza. Se elas acertarem, mesmo com uma equipe pequena e com pouca estrutura, dá para fazer coisas gigantescas. O segredo é saber trabalhar nesse cenário de incerteza. É prever o máximo possível do futuro, mas fazer isso enquanto está correndo. Quando um motorista dirige uma estrada à noite, ele não consegue ver a estrada inteira, mas ele tem noção de onde quer chegar, ele sabe o destino, sabe que aquela estrada vai levar lá, mas ele não precisa ver a estrada toda, ele só precisa ver os próximos metros para continuar avançando. Você precisa ver esses metros. E se você estiver desenvolvendo uma coisa que ninguém quer, e se você estiver indo para um lugar que não faz sentido, isso pode te evitar um gigantesco desperdício de recursos, tanto de dinheiro quanto tempo, paixão e habilidades das pessoas. Sabe por que as startups costumam fracassar? Um dos principais motivos é quando a pessoa se apaixona tanto pela própria ideia, a pessoa fica tão apaixonada que ela fica até cega. Ela não ouve mais a opinião de ninguém. Tá todo mundo do lado dela falando que aquilo não faz sentido, mas ela quer, de todo jeito, fazer o que ela quer. Quando você faz isso, você para de enxergar a estrada. E se você não enxerga, é muito perigoso correr no escuro. Você pode se apaixonar por onde você quer chegar, mas desapega do caminho.
Vai iluminando os próximos passos. Não adianta sair correndo se tem alguma coisa te travando. Que dúvidas estão te travando? Que dúvidas estão fazendo você não colocar 100% da sua energia nisso? Porque quando você está em uma reta, enxergando tudo, você pode correr muito mais tranquilo, com muito mais tranquilidade. Se você não enxerga, você tem que ir mais devagar. O que está te impedindo de enxergar com clareza? Você quer uma luz? O primeiro passo é diferenciar um fato de uma hipótese. É a diferença entre ter quase certeza de alguma coisa e ter certeza absoluta. Você pode ter quase certeza de que vai dar certo. Você tem tanta certeza a ponto de apostar tudo naquilo? Cuidado com ficar cego de paixão e sair correndo. Não é uma questão de ter confiança ou não. É questão de saber onde está pisando. No conceito da startup enxuta, tem um ciclo de 3 passos para você evoluir e pegar cada vez mais velocidade. Primeiro você monta, depois você mensura, depois você aprende e continua fazendo isso como um ciclo. Você monta alguma coisa, testa para ver se funciona e aprende com aquilo. Aí você recomeça o ciclo com o que você aprendeu. Você continua montando, continua testando e aprende mais. E assim continua indo adiante. A diferença é que por mais que pareça que assim você precisa parar muito, você vai encontrando atalhos. E dá para você encontrar muitos atalhos mesmo, porque você tira hipóteses do caminho, vai transformando em evidências. Dá para pegar aquele seu objetivo de 5 anos e realizar em meses. Já pensou se você consegue acelerar com segurança e consegue chegar onde você quer chegar, mas bem antes do que você imaginava? Vamos criar um exemplo aqui. Digamos que você tem a ideia de desenvolver um aplicativo de entregas de refrigerantes. Vamos começar do básico. Em vez de pensar em como fazer um aplicativo, começa a pensar em que problema você vai resolver. Se você começa com o foco na sua solução, os primeiros passos seriam começar a estudar programação, criar o site, contratar equipe, alugar escritório, criar identidade visual, até pegar dinheiro emprestado você pode pensar. E pode ser que mesmo com tudo isso, ainda não dê certo. E se as pessoas não quiserem pedir só um refrigerante? E se o frete for muito alto? E se eles já fizerem isso de outra forma? Pensa comigo, em vez de criar uma estrutura super elaborada, dá para começar com o básico. Cria um e-mail ou disponibiliza o seu WhatsApp para isso. Começa você mesmo entregando. Vai entender como funciona. Fala para as pessoas perto de você que você está fazendo isso. Vê se alguém tem interesse. Vê se alguém paga por isso. Se te pedirem para saber mais, é um bom sinal. Só com isso, você já vai aprender várias coisas. Quando tiver pedido, vai você mesmo comprar um refrigerante no mercado e leva na casa de quem pediu. Dá para começar de forma bem caseira mesmo. Conversa com as pessoas, tenta entender por que elas estão querendo aquilo. Isso pode te dar muitas ideias. Por exemplo, você vai fazer uma entrega de refrigerante, você mesmo, e uma mãe pergunta se você entrega vários refrigerantes para um buffet que está precisando de refrigerantes para uma festa. Opa, viu uma oportunidade aí? Às vezes, só de uma dessas você já começa a entender um nicho diferente e acaba nem fazendo mais sentido desenvolver o aplicativo anterior. Então não fica apaixonado pela solução, fica apaixonado por resolver o desafio. Verifica sempre o que é hipótese e o que é fato. E permita-se errar, porque quando você erra, você descobre onde melhorar. A nossa editora, a Encla, lançou um livro do Rodrigo Barros que se chama Versão Beta. A ideia desse livro é passar o conceito de que todos nós estamos sempre em construção. Já ouviu aquele termo de que algum aplicativo ou alguma coisa está em versão beta? Quer dizer que ainda não é a versão final, que é esperado que tenham erros e os desenvolvedores estão buscando isso. A pessoa não vai buscando algo perfeito, ela sabe que se encontrar algum defeito, ela vai poder ajudar se comentar sobre isso. A ideia é essa. Assuma que você está sempre em versão beta, sempre em construção. Se você não puder fracassar, vai ser muito mais difícil de conseguir aprender. Lembra do episódio 3? Sobre as dificuldades e os erros e como eles fazem parte da jornada? Aceita, porque isso vai acontecer. E já criando checkpoints, você consegue ir avançando passo a passo. Se errar, muda um pouquinho e continua. Você vai ganhando cada vez mais clareza sobre o futuro. Chega uma hora que fica tudo tão claro que você se sente até forçado a colocar mais velocidade. Pensa no seu projeto e se pergunta, o que é algo simples que eu posso testar agora? Porque começa com o mínimo, para entender se é real.
Tem várias empresas que hoje são gigantes, mas começaram de uma forma super pequena. O Twitter, imagina ele explicando como funcionaria o Twitter com um desenho. Pois é, começou com uma folha de papel. No Dropbox, eles fizeram um vídeo mostrando o que o produto faria. A sacada é que realmente parecia que o produto estava funcionando, mas não estava. O pessoal se interessou tanto que eles colocaram uma lista de espera enquanto desenvolviam o produto. E fizeram a coisa como se o produto estivesse funcionando. A Amazon começou como um site que tinha apenas alguns livros que você podia comprar. Eles não tinham tudo que eles têm hoje. Eles compravam de outras lojas para poder entregar. O Groupon começou pequeno também. A primeira oferta deles foi para comer 2 pizzas pelo preço de uma, em uma pizzaria que ficava perto da empresa. Eles conseguiram vender para 20 pessoas, não dava nem para pagar os custos direito. Eles evoluíram para um blog e criavam um post novo por dia, super caseiro. Eles tinham uma oferta de camisetas que seriam entregues na cor vermelha, no tamanho grande. Se a pessoa quisesse assim, ela pedia direto por ali, se não, mandava um e-mail pedindo uma opção diferente. Mas já era o suficiente para testar o conceito e mostrar que era algo que as pessoas gostavam. Hoje, eles estão em vários países ao redor do mundo. E pode-se dizer que eles revolucionaram a maneira que as empresas locais encontram novos clientes. Tem uma frase que eu acho muito legal. Se você não se envergonhar da primeira versão do seu produto, você lançou tarde demais. Doido, né? Todo sonho gigantesco começa com um passo. Fazer algo, mesmo que seja meio tosco, para começar a testar é muito importante. Agora, vamos falar sobre algumas ferramentas palpáveis. A gente já falou sobre o MVP, o produto mínimo viável. A ideia do MVP é ele validando por etapas. Tem um conceito de cinema e de desenhos animados que é o do storyboard e animatic. O storyboard é um quadro com vários desenhos que você vai planejando as cenas principais do seu filme. Você não precisa criar a cena inteira, mas é um desenho que serve de base para você desenvolver a história. É como se ele fosse criando visualmente os checkpoints do roteiro. E uma evolução do storyboard é o animatic. É quando você dá vida para aquilo usando os desenhos ainda sem finalizar. Esse animatic já chega mais perto do filme real. Olha esse exemplo. Essa é a versão mais simples de um clipe de música do Gorillaz. Eles já foram definindo tudo como ia ser e colocaram os desenhos no tempo da música, até ficar certinho. Você concorda que só desse jeito já dá para ter uma noção do que eles vão ter que produzir, tanto para a equipe quanto para quem vai dar opinião? Já tem bastante valor, por mais que dê para ver que ainda não está fechado, que ainda não está completo. Quando eles chegaram em um ponto que acharam legal, aí eles fizeram para valer. Você vê a diferença? Se eles tivessem começado pela versão completa primeiro, seria praticamente impossível encaixar as imagens na música. Teria um monte de retrabalho e faltaria a visão do todo. É muito mais prático e fica muito mais profissional ir validando por etapas. E não existe só um formato para se fazer um MVP. A complexidade pode mudar completamente, desde testes muito simples, pouco mais do que um anúncio, até protótipos bem reais. Tem vezes que o que você quer testar é a identidade visual. Então, se é isso, você sabe que vale a pena investir tempo ali. E também não precisa fazer 20 páginas do seu site. Com 1 ou 2 páginas prontas, você já consegue ver se funciona. Em caso de dúvida, simplifica. Se os clientes acharem que o MVP está de baixa qualidade, descubra o que é mais relevante para eles. Pode ser que você enxergue onde é mais relevante e você investir seu esforço. É capaz que seja algo diferente do que você imaginava. Lembra de se desapegar do caminho que você achava que era o mais certo. Foco em entregar a proposta de valor. Não cai na armadilha de que você não pode encurtar o caminho, porque praticamente tudo tem um jeito de ser feito de forma mais simples. Não necessariamente mais fácil, mas mais simples. Quando você estiver fazendo alguma coisa que dá muito trabalho, para se perguntar, tem um jeito melhor de fazer isso? Porque a resposta pode te surpreender. Tem uma história de uma fábrica que é bem interessante. Eles produziam pastas de dentes. Até aí tudo bem. Mas um problema que de vez em quando acontecia é que na linha de produção passavam algumas embalagens vazias e iam para o estoque. Imagina chegar na loja uma caixa vazia. Eles precisavam de uma solução para aquilo. E eles encontraram uma solução fantástica. Eles desenvolveram uma máquina revolucionária. Foram milhões de dólares de investimento. Mobilizaram a fábrica inteira.
A diretoria até organizou uma demonstração para os investidores verem a máquina funcionando. Quando eles chegaram lá, eles tiveram uma surpresa. Descobriram que os funcionários não estavam mais usando o sistema. Eles desligaram a máquina, porque dava muito trabalho. Além de ser toda complicada de usar, ela parava a produção toda vez que alertava de uma caixinha vazia. Demorava para religar tudo e eles perdiam um tempão. Os diretores ficaram chocados. Mas vocês não podiam desligar a máquina? Como que a gente vai fazer agora? Chegar com as caixinhas vazias no mercado? Isso estava dando mais prejuízo ainda. E aí o chefe de produção respondeu: eu sei, patrão. A gente fez uma vaquinha com todo mundo da produção. Deu para juntar $50 e a gente comprou um ventilador. A gente colocou esse ventilador ligado na frente da esteira. E toda vez que vai passar uma caixinha vazia, ela sai voando. Parece loucura, né? Era algo muito simples de se solucionar. Mas eles se esqueceram de perguntar para as pessoas que estavam mais próximas. Não queira sempre buscar soluções complexas, de mega especialistas que não saem de dentro dos seus escritórios. Descubra o que acontece no dia a dia. Esteja sempre perguntando o que é mais relevante. Uma outra pergunta poderosa: como eu faço para isso ser muito melhor do que é feito atualmente? Separa um dia por mês para isso. Tem uma frase interessante do Tom T. Não é tão fácil de entender na primeira vez que você lê, mas ele fala o seguinte: não é sobre a busca do sucesso. É sobre amar tempo suficiente a sua mediocridade até criar uma obra de arte. Um segredo para transformar sua fraqueza em uma obra de arte é chegar na raiz do problema que você quer resolver. É resolver exatamente o problema que a pessoa tem. É você ajudar ela a entender exatamente o que está acontecendo. Vai o mais fundo possível. Uma técnica excelente é usar os 5 porquês. Quando alguém te falar um problema, você não aceita a primeira resposta, você questiona isso. Por exemplo, alguém fala para você: meus funcionários estão desmotivados. Não sai correndo para resolver. Ainda não dá para saber praticamente nada. Questiona mais. Por que seus funcionários estão desmotivados? Aí te respondem: porque eles sentem que o trabalho deles é muito chato. Manda outro porquê. Por que eles acham que o trabalho é chato? Porque o sistema que eles usam no computador é muito difícil de usar. E por que eles acham esse sistema tão difícil? Porque o sistema está cheio de defeitos e não funciona direito. Aham! Percebe uma das raízes do problema? Se você tivesse atacado o primeiro motivo, que era a motivação, você podia dar palestras, aumentar o salário, fazer um monte de coisas. Eles iam continuar desmotivados. Indo mais a fundo, deu para perceber que o problema real é que o sistema que eles usam está com problema. Vê como a solução aqui se torna muito mais clara? Quanto mais você ouvir as pessoas, mais você vai saber para onde ir. Construir, medir, aprender. Construir, medir, aprender. Você constrói um produto, você mede para te gerar dados e evidências e aprende para te dar novas ideias. E assim continua. Um experimento também é um primeiro produto. Teste muito. Ouça seu público, mas tome cuidado com as métricas de vaidade. Um monte de curtidas não quer dizer que as pessoas estão gostando e que comprariam o que você está oferecendo. Cuidado com conversas superficiais, com os clientes e com a ilusão de que está indo para o caminho certo. Não adianta perguntar para um amigo se ele compraria o seu produto. As pessoas não gostam de dizer não, não gostam de magoar. Dificilmente uma pessoa vai criticar abertamente em uma abordagem superficial. Se você mostrar que está em construção e que você quer mesmo uma opinião sincera, você vai ter mais resultado. E não trava por conta de alguma coisa que seu público ainda não conhece ou não entende. Pode ser que você tenha uma visão que ainda não faz sentido para as pessoas. O Henry Ford usou uma frase curiosa no começo do século passado. Na época, as pessoas nem sabiam o que era um carro. Ele falou que se ele perguntasse aos compradores dele o que eles queriam, todos teriam dito que era um cavalo mais rápido. O segredo é você equilibrar a sua visão com o desejo das pessoas. Tem horas que o que você pensa não faz sentido mesmo. Tem horas que você precisa mudar de direção. Nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. É fácil entender o MVP. O difícil é decidir e agir. As histórias são incríveis, mas na vida real é super difícil. É muito incerto, é um trabalho duro, mas que vale a pena.
Quando você vai criar algo novo, a estratégia se baseia em suposições. Tem muito a ver com onde você imagina que a estrada vai te levar. Às vezes você precisa dar alguns passos no escuro. Talvez não seja possível prever um futuro com 100% de certeza, mas quanto mais você criar, testar e aprender, mais você vai enxergar. Quanto mais hipóteses você transformar em fatos, mais certeza do caminho e mais confiança para colocar toda a sua energia você vai ter. E tem um outro detalhe. Muitas vezes, depois de enxergar o caminho, você não dá conta de que não dá para ir sozinho tão rápido. Tem vezes que para vencer os desafios você precisa expandir, se equipar com mais recursos, chamar mais reforços, aumentar a sua equipe. Você já sabe tudo o que você precisa? A gente está chegando mais perto da aprovação suprema dessa jornada. Agora é hora de acelerar mesmo. As missões de hoje vão te ajudar a encontrar mais atalhos e ganhar muito mais velocidade. Nosso próximo passo é tornar o desafio possível de ser vencido. É preparar tudo o que for necessário para você criar uma nova realidade. Você sabe para onde vai? Você já desenhou sua estratégia para chegar lá? Você encontrou os atalhos para ir mais rápido? Vamos pegar tudo que falta. Vamos tornar a batalha mais fácil de ser superada. A gente está ansioso para ver aonde você vai chegar. Até o próximo episódio.